Josué tem muita história aqui também, eu vou ter que me esforçar, né? Porque tem muito conteúdo aqui, mas como é muito conhecido também, fica mais fácil. No capítulo 1, Deus fala para Josué, e olha só, ele fala 3 vezes, esse é um estudo que eu já fiz, esforça-te e tem bom ânimo. Em cada situação que Deus fala para Josué, olha, Moisés morreu, agora é com você, eu estou com você, eu garanto. Agora, qual que é o seu papel? Qual que é a sua parte? Esforça-te e tem bom ânimo. E eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui. Tá lendo essa leitura, provavelmente agora no começo do ano, não sei em que momento da vida você começou essa Bíblia toda, mas se você começou no começo do ano, está aqui acompanhando também por aquilo que vem pela frente. Deus vai fazer o papel dele. Qual é o seu papel? Fazer força, esforça-te. Então, sua camisa, acorda cedo, não desiste. Não faça as coisas porque elas têm um resultado previsível. Faça as coisas porque elas devem ser feitas. E tem de bom ânimo, ou seja, não reclama, não murmura, não se lamenta, não se sinta o último, o desgraçado, o azarado. Deus falou para Josué 3 vezes, esforça-te e tem bom ânimo. Porque vai ter tempos em que você vai ter que fazer força. E vai ter tempo que você vai ter vontade de desanimar. E nessa hora, segura a onda, porque vai dar certo. Deus está do seu lado. Ele também fala aqui em Josué 1, sobre o momento em que eles vão para a guerra, a tribo de Rubem, Gad, metade de Manassés, que já tinham tido a posse da terra da além do Jordão, eles deixam mulher e filhos lá e eles vêm para acompanhar o povo na guerra de conquista. Isso nós vamos ver mais para frente aqui. Levanta o ânimo de todos e dá força a Josué. No capítulo 2, ele manda os espias a Jericó, aí vem a história de Raabe, a meretriz, que também entra na genealogia de Jesus. Ou seja, mais uma mulher estrangeira que entra porque foi fiel e porque ela sabia, ainda sendo cananita, de que Israel quer ganhar, e ela pede então aos espias que a casa dela fosse preservada, ela bota um fio de escarlate no muro, todo o muro cai, menos a casa dela, e Raabe passa a viver com o povo de Israel e entra na geração de Jesus. Josué 3, passagem pelo Jordão, eles saíram de Sitim, onde eles estavam, e chegaram até Gilgal. Atravessa o Jordão, o rio abriu, assim como aconteceu com Moisés no Mar Vermelho, acontece com Josué no Jordão, só que agora tem a arca que fica no meio ali, e as águas de um lado e do outro, o povo todo passa, eles tiram 12 pedras para fazer um altar fora, constroem um altar dentro e vão para Gilgal. Até o nome do lugar ali, né, esse aí, que é Pedras Revoltas, né? E lembrando que eles estavam numa depressão, né? O Vale do Jordão é mais de 200 metros abaixo do nível do mar, e eles vão subindo na direção de Jericó. Então, começa aqui a guerra, né? O momento de conquista. Então, Josué 4, as pedras são tiradas, os 40.000 homens de Rubem, Gad e Manassés entram, e Josué é engrandecido. Aqui é interessante, porque a palavra do povo para Josué é a seguinte, olha, o que você falar, nós vamos fazer. Eles fazem uma aliança com Josué. E esse povo novo, que acredita no seu líder, é diferente do próprio Josué, que foi o único, junto com Caleb, que acreditou no líder dele, Moisés, quando todo mundo falou, vamos voltar para trás. Então, uma nova mentalidade, uma nova condição. E aquele povo que era tido como gafanhoto aos olhos dos homens, os espias que voltam de Jericó falam, nós vamos ganhar essa guerra, porque nós somos os gigantes, eles são as formigas. Uma mentalidade diferente, uma mentalidade de vitória. Uma geração depois, tudo tinha mudado. Espero que na sua vida isso também aconteça, né? Indo para o final aqui, no capítulo 5, todos são circuncidados, porque aquela geração que nasceu no deserto, todo mundo saiu do Egito, foi circuncidado. Aquela geração no deserto não. Aqui são feitas as facas de pedra, circuncisão é cortar o prepúcio, uma cirurgia, então feita com faca de pedra, e eles ficaram ali sofrendo, todos foram circuncidados, os mais velhos e os mais novos, e aí então depois que o tempo de recuperação acontece, aí aparece um anjo para Gabriel, né, para Josué, e o Josué tem o seu lugar santo, então ele fala aqui, ó, tira o seu sapato, porque essa terra é santa. Aquilo que Deus falou com Moisés, ali pertinho, no deserto de Midian, agora está falando com Josué, descalça,
você está em terra santa. Vão para a guerra em Josué 6, os muros de Jericó, eles são destruídos. Há uma maldição, eu vou pedir aqui, eu vou fazer 3 perguntas dessa vez, depois tem que guardar aqui. Aqui tem uma maldição em Josué 6 sobre quem fosse reconstruir Jericó. Ele fala, nunca mais se levante uma cidade. Se for hoje em Israel, Jericó é uma grande cidade, hoje uma cidade palestina, inclusive, está na zona da autoridade palestina. Mas é uma cidade grande. Como é que foi reconstruída? Essa maldição aconteceu. Onde? Onde na Bíblia? E qual foi essa maldição que se cumpriu para quem reconstruiu Jericó? Muito bem, Josué 7 é a história de Acã. Depois da grande vitória em Jericó, eles têm uma derrota em Ai, uma cidade pequenininha, e descobre que Acã tinha guardado riquezas e tinha escondido, ele é apedrejado, e o povo tem a vitória sobre Ai no capítulo 8, e aí vem o Monte Ebal, a lei é lida e as maldições ali são determinadas. E em Josué 9, nós vamos continuar essa história na semana que vem, em Josué 9, um povo de uma cidade maior do que Ai, eles enganam Josué, dizendo que eles são um povo distante, que vieram ali para adorar aquele povo maravilhoso, e Josué acredita, porque eles estavam com as roupas todas velhas, o cantil seco, o pão embolorado, ele fala, esse pessoal viajou de longe. Mas na verdade eles eram dali. 3 dias depois, ele descobre que eles eram gibeonitas, de Gibeão, e que eles tinham entendido que Israel ia ganhar, e foram lá fazer as pazes. Bom, vamos lá, que tem bastante coisa aqui e o tempo urge. Vamos para Josué, capítulo 10. Nós em Josué 9 falamos do povo de Israel vencendo já Jericó, Ai, e aí então vem uma cidadezinha ali perto, Gibeão, uma cidade que pensou, nós estamos perdidos, não vamos conseguir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui nos fingir de viajantes, vamos usar roupas bem velhas, desgastadas, como se estivéssemos há muito tempo andando no deserto. Vamos colocar odres secos, sem água, comida, pão embolorado, para dar a impressão que nós somos realmente viajantes. E vamos pedir proteção para Israel. Porque aí quando eles nos derem a proteção, não vão nos matar. Do contrário, vem invadir, vai morrer, nós vamos perder como perdeu Jericó, como perdeu Ai. Eles fazem isso, Josué promete a eles segurança, para depois descobrir que eles estavam lá mesmo. E então ele falou, olha, vocês estão liberados, eu vou manter minha palavra. Só que sempre vocês vão ser serviçais aqui. Vocês vão servir a água, vocês vão trabalhar para nós, os gibeonitas. E aí, no capítulo 10, vem que os reis da região, sabendo que o povo de Gibeon tinha feito uma aliança com Israel, pensaram, não podemos deixar isso acontecer. Se essa moda pega, o pessoal vai se render para Israel e nós estamos perdidos, nós temos que ganhar desse povo que está chegando. Então eles se juntaram 5 reis para fazer guerra contra a cidade de Gibeon. Eles mandaram avisar Josué, Josué foi lá com o exército, e aqui então no capítulo 10, ele conta essa história. Eu estou gastando um tempinho aqui porque tem 2 coisas importantes aqui. Primeiro, nessa batalha de Josué defendendo a cidade de Gibeon pela aliança de mentira, inclusive, que ele tinha feito para não voltar atrás na palavra, tem aquela situação clássica de que o sol está se pondo, o povo está batalhando e ganhando, e se anoitecesse, os 5 reis iam escapar. Então, Josué clama para que o sol pare a sua trajetória sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon, ou seja, que não escureça. O dia se estendeu. O dia em que o sol parou. História famosíssima, até música de cultinho das crianças, né? Elias orou e o fogo desceu, Josué orou e o sol parou. Tem histórias que contam disso, até do negócio da NASA, nem sei como é, qual a veracidade de tudo isso, mas a Bíblia diz que nesse dia, o dia foi maior de 24 horas. E aí, ele faz uma referência a essa história, citando o livro de Jasher. Livro de Jasher. Uau, uau, uau. Que livro é esse? Então, quando você olha aqui esse versículo, está dizendo que o sol parou, essa história aconteceu, né? E eu vou ler aqui,
Cadê aqui? Versículo 13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher. Que livro é esse? Aqui temos uma citação a esse livro, assim como uma outra citação mais à frente de Samuel, mesmo livro de Jasher, que não está na Bíblia. Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, e muito mais aqui, esses livros são considerados, para os próprios judeus, livros canônicos. Não é a Torá, né, que vai até Deuteronômio, nós estamos justamente aqui no próximo, né, depois de Deuteronômio, que é Josué. Não é a Torá, é um livro histórico, mas ele é reconhecido como canônico. Agora, há outros livros que a Bíblia própria cita, quando fala, por exemplo, do livro de Enoque, não está na Bíblia, e esse livro de Jasher aqui, que, na verdade, em hebraico, é o Sefer HaYashar. Esse livro de Sefer HaYashar, ou Jasher, como se traduz aqui para o nosso português, é o que seria dito o livro dos homens retos, dos homens justos. Não tem muita referência. Agora, cuidado, porque tem alguns livros aí que foram pós-escritos, né, que são apócrifos nesse sentido, que a gente não reconhece como um livro inspirado por Deus, pelo próprio conteúdo, pela maneira como ele se coloca. E esse livro de Jasher, aqui tem o pseudo-Jasher, que conta a história igualzinho lá, do Gênesis, de como aconteceu as tribos em Israel, e fala de várias outras histórias que não estão na Bíblia. Conta lá que Rubem, o irmão mais velho, era casado com uma mulher 10 anos mais velha do que ele, né? Talvez seja até um livro que as mulheres gostariam de ler aí, né? Então, Rubem casou, como é o nome da mulher? Eliurã. Eliurã, filha de Avi, de Timna. Então, conta essas histórias, tem esse livro, se você for curioso, se você for procurar, são... sei lá, 90 capítulos, é uma história assim, eu até esqueci agora. Tem bastante capítulo lá, é maior que Gênesis, o livro de Jasher, que é citado aqui. Muito bem, vou continuar aqui. Capítulo 11 fala das conquistas, né, do norte de Canaã, e agora estamos entrando no momento em que o povo está dominando a terra, os reis daquelas cidades estão ficando apavorados, e eles vão conquistando cidade por cidade, vai crescendo. Então aqui no capítulo 11, ele cita isto, e é interessante que ele cita aqui, no versículo 21, 20, 21, ele fala de Israel já chegando no norte e ganhando dos gigantes, os filhos de Anak, aqueles mesmos gigantes que foi o motivo do povo tremer nas bases e ficar 38 anos no deserto, quando os espias voltaram falando, a terra é cheia de gigantes. Agora os gigantes são destruídos, eles morrem. Aqui, Josué 11, e alguns restam. E ele coloca aqui que alguns gigantes sobraram, principalmente ali na cidade de Gate. Olha só que interessante. Você sabe qual que é o gigante que é da cidade de Gate? Vou ler aqui, ó, versículo 21 do capítulo 11, né? Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades, anaquins. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel, somente alguns ficaram em Gaza, em Gate, em Asdod. Gate. Depois nós vamos ver mais para frente aí, que em Gate tem lá um filho do gigante que é Golias, Golias de Gate. Então, esses homens estavam ali no meio, e ele cita aqui nessa guerra de conquista do povo de Israel, da terra toda. Então, ele já está lá no norte, conquistando a terra, no capítulo 11. No capítulo 12, vem uma lista dos reis que Josué venceu. Todas as cidades, tudo aquilo que aconteceu ali, os reis vencidos por Moisés, os reis vencidos por Josué. Então tem uma lista aqui, Moisés começou essa história, né? Quando ele conquista lá um pouquinho antes, na terra do ribeiro de Arnon, ele vai passar lá por Gileade, vai ali, e ele então já tem reis, o rei de Bazã, o rei de Hermon, já era na época de Moisés. Mas vem Josué e vai ganhando cidade por cidade. Está listado aqui no capítulo 12. No capítulo 13, Josué já está ficando velho, e ele fala, bom, estou já velho,
tem muita terra para possuir, nós vamos ver a importância disso. Ainda tem vários lugares que não foram conquistados. Lembra que quando eu falo rei, eu estou falando de uma cidade, porque eram cidades-estado. Então o rei era o rei de uma cidade. Não era um rei de uma região como nós conhecemos hoje, um país, né? Ou como era lá o faraó, que era o rei de todo o Egito. Então, é cidade por cidade. Tinham lugares que ainda não estavam totalmente conquistados. Mas o Josué fala, estou ficando velho, vamos dividir a terra. Então ele começa a dividir a terra, primeiro com as 3 tribos que ficaram com as terras da além do Jordão, lá de onde hoje é a Jordânia, que são as tribos de Rubem, Gade e Aser. Então aqui no capítulo 13 vai contar essa história. No capítulo 14 vem as tribos a oeste do Jordão, ele já falou aqui, e aí vem Caleb. Caleb, companheiro de Josué, tinha 40 anos quando foi lá espiar a terra, e agora 45 anos depois de Cades Barnea, o Caleb está falando aqui, olha, e minha promessa aqui, prometeram que eu ia ganhar uma cidade, eu quero agora. E então ele pega e ganha o Monte Hebron, um nome até muito importante até hoje, lá no norte, e tem uma conquista desse lugar, que é repetida depois em Juízes, tinha gigante lá. E o Caleb fala, ó, quem conquistar a cidade vai casar com a minha filha, Axa. E aí então o Otiniel, que nós vamos ver mais para frente no livro de Juízes ainda hoje, o Otiniel, que era sobrinho do Caleb, ele conquista a cidade e ganha a filha e vai morar naquela região ali. Então aqui conta essa história de Caleb no Monte Hebron, no versículo 14, no capítulo 15, né? E ele cita mais uma vez que Judá conquistou todos aqueles lugares, né? A tribo de Judá vem em todos os lugares aqui, e fala que, o último versículo, versículo 63, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então ele está contando essa história, está escrevendo essa história, dizendo, olha, Jerusalém continuou não sendo judaica, hebreia, até a época de Davi, até quando ele foi lá e conquistou. Então, veja que a capital de hoje de Israel, Jerusalém, nessa época ainda não era uma cidade hebraica. Muito bem, vamos para o capítulo 16, onde vem aqui as terras distribuídas para Efraim e Manassés. Essa altura do campeonato você tem que saber já, Efraim e Manassés eram filhos de... 3 pontinhos. Não vou nem esperar a semana que vem para dar essa resposta, né? Efraim e Manassés eram filhos de José. Por isso que você tem as 12 tribos, mas não tem uma tribo de José. Porque ele era tão forte, tão importante, e Manassés então era tão grande, que eles dividiram em 2, Efraim e Manassés. E o Manassés ainda fica com essa parte aqui, né, que é colocada agora, para o Efraim e para o Manassés, e ainda fica com uma parte, que é o capítulo 17, no oeste. Quando você olhar o mapa de Israel, você vai ver que tem uma tribo de Manassés num lugar e uma tribo de Manassés lá no norte também, a oeste, indo para cima da Síria, do tamanho que eles eram e da importância que eles tinham. Então, nesse momento, eles recebem essas alocações de lugares. Então, aqui, já fomos falando aqui de Efraim, de Manassés, de Rubem, Gade, Aser. Ok. Ainda restam 7 tribos. E aí no capítulo 18, essas tribos vão ser sorteados os lugares onde elas vão ficar. Então Josué fala, chama todo mundo aqui, eles se reuniam em Siló, importante o nome dessa cidade, que era como se fosse uma capital naquele momento, lembrando que Jerusalém nem existia, né? Siló era o lugar onde estava a arca, onde estava ali a tenda da congregação, onde todas as pessoas se encontravam e onde Josué estava. Então, em Siló, eles armaram a tenda da congregação e falaram, vamos dividir a terra. De cada tribo, escolhe 3 homens para que envie, eles percorram a terra e vão fazer um mapeamento e vão trazer 7 pedaços. Divide em 7 pedaços. E nós vamos sortear esses pedaços entre as tribos. Então, aqui acontece essa história. Garanto que muita gente não tinha nem noção disso, né? E no capítulo 18,
ele vem com a tribo de Benjamim, explica onde ele ficou. No capítulo 19, as demais tribos. Terra da tribo de Simeão. Então, olha, ó, só para dar um exemplo aqui. A sorte caiu para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, a sua herança. Tiveram a sua herança Beersheba, até hoje uma cidade muito importante. Tive o prazer de conhecer o prefeito de Beersheba, que era o embaixador de Israel aqui no Brasil durante um tempo. Já voltou para lá. Beersheba, sorte aqui. Então, cidade para Judá. É na beira do deserto. Seba, Moladá, Hazar, Balá, Hazem, Eitolad, e aí vai os nomes todos aqui. Ele descreve, então, a Ziklag. Ziklag é uma cidade que ficou importante depois, quando Davi vai morar lá. Então, todas as cidades aqui são descritas e essas vão ser para Judá. Depois a mesma coisa para Zebulon, depois a mesma coisa para Issacar, Aser, Naftali, Dan, e aí, então, a terra que dada para próprio Josué. Ele mesmo ganhou no meio de Efraim, apesar de Josué, filho de Num, ser de Judá, ele ganhou lá uma terra para ele, pelo ser o condutor do povo, nas montanhas de Efraim. Muito bem, esse é o capítulo 19. Capítulo 20 fala das cidades para refugiados, cidades de refúgio. Já contei essa história aqui, na lei, essa lei maravilhosa, ele está falando, ó, existe o crime de sangue, se alguém mata alguém, tem sempre um vingador que vem limpar a honra da família. A honra do homem que foi morto, da mulher que foi morta, a irmã. Então esse negócio de sangue era muito comum naquela época, em todos os lugares. Em Israel, tinha uma exceção. Olha, pode ser que seja sem querer. Pode ser que essa morte foi acidental. Pode ser que não tenha sido um assassinato, um homicídio. É mais culposo do que doloso. Uma coisa que para nós hoje é um termo jurídico moderno, mas ele já tinha isso lá, essa distinção de culposo e doloso. Então ele fala, cidades refúgios, que vocês possam se abrigar e o vingador não pode te pegar lá dentro, até vir o juízo e o julgamento. Então ele vem aqui descrevendo as cidades refúgio. Quedes na Galileia, Siquém nas montanhas de Efraim, Kiriat Arba, que é a cidade onde o Caleb conquistou a montanha de Hebron, né? Kiriat Arba, nas montanhas de Judá, Bezer, no deserto, que era na tribo de Ruben, e Ramot Gileade, famosa cidade até hoje, Ramot Gileade em Gade. Golã, que era Colinas de Golã, até hoje um nome conhecido, lá no norte de Israel, onde estava na parte oeste ali, em cima perto da fronteira do Líbano, Manassés. Então ele descreve essas cidades. No capítulo 21, ele descreve a cidade dos levitas. Afinal de contas, Levi não herdou terra, mas eles tinham que morar em algum lugar. E agora não está todo mundo sentado ali do lado da arca, nesse caso em Siló. Então não eram todos os levitas, que é uma tribo inteira, morando em Siló. Eles eram espalhados em Israel todo. Então aqui ele vai no capítulo 21 descrever as cidades dos levitas, descrevendo os filhos de cada um, né, os coatitas, gersonitas, meraritas, e as cidades que eles têm. 22, ele despacha, e aqui eu tenho que gastar um tempinho, que é interessante aqui, né? Quando nós lemos lá atrás que Moisés conquistou já o lado de lá do Jordão, né, fazendo as guerras contra os reis que foram citados agora, Rubem, Gade e Aser falaram, olha, gostamos desse lugar, vamos ficar aqui? E aí ele falou, vocês podem ficar, mas vocês têm que continuar batalhando, porque não é assim, chegou primeiro, pegou, agora o resto que lute sozinho. Todos juntos até o final. Então eles disseram, não, pode ficar tranquilo, as nossas mulheres, crianças, estruturas ficam já aqui na terra, que nós já conquistamos, e os homens vão juntos. E quando Josué começa o seu ministério, estes homens, eles, tem até um termo, os americanos que gostam disso, né, do pledge, né, eles prestam juramento a Josué. Então, quando passam todos aqueles homens de exército, as mulheres ficam, e eles falam, nós vamos juntos, daquele senso assim, somos um só povo, um por todos, todos por um, Josué é o nosso líder. Foi um momento de afirmação da autoridade militar de Josué ali.
E agora então é o momento que Josué fala, ok, vocês as tribos orientais, Oriente, lembrando lá do leste, né? Podem voltar para o outro lado do rio e vão lá, só vou dar aqui um conselho, não se esqueçam de guardar os mandamentos. Por quê? Porque agora com a terra espalhada, cada um no seu lugar, como que ia ser essa maneira de preservar a história? Então a Bíblia foi bem clara, nós lemos isso no Deuteronômio, Moisés dando o recado, essas coisas, repetir aos seus filhos, levantando, ao sentar, levantar, passando pelo caminho, comendo, para que as pessoas não esquecessem o que Deus tinha feito. Hoje o povo judaico é conhecido por ser esse povo do livro, aderência à história, o pai dizendo, filho, você é judeu, você é diferente, você tem uma história que não é a história dos outros, o nosso ano não é igual ao ano dos outros, as nossas festas não são iguais às festas dos outros. Então, é uma identidade que é inculcada como nação. Mas naquele momento eles estavam começando, eles eram escravos egípcios, eles não tinham identidade. Então, Josué está falando, vocês não se esqueçam de guardar os mandamentos. O que acontece? Eles vão lá para o outro lado do Jordão, Rubem ali junto, e eles têm uma ideia, vamos fazer um altar? Um altar é erigido à beira do Jordão. Então no versículo 9 aqui fala, os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, voltaram, separaram os filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, e foram para a terra de Gileade, a terra de sua possessão, e pelo ministério de Moisés. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar, junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E essa história é importante, sabe por quê? Porque é como que a comunicação procede, como as notícias vão sendo passadas, como nós recebemos e analisamos, tratamos informação. Muito cuidado você, viu? Porque o que aconteceu? Quando o povo ficou sabendo que aqueles irmãos deles que tinham ido embora para suas terras já tinham feito um altar de grande aparência, eles pensaram, heresia, já estão fazendo um altar para eles. Não, nós todos temos que vir aqui em Siló, nós todos temos que congregar num lugar só, as nossas festas são todos juntos. Moisés tinha dado essa ordem explícita, 3 festas no ano, você vem todo junto, onde está a arca, onde está a tenda da congregação, o templo, o tabernáculo do deserto, e ali sacrificar e fazer tudo juntos. Como que eles constroem um altar? Aí tem uma revolta, falam, nós vamos pegar em armas aqui, o filho do sacerdote, né, que já estava ali guardando a lei, né, que é o Eleazar, o sacerdote, é o Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, falou, vamos lá e vamos guerrear. Se tem alguma heresia aí, vamos matar todo mundo. Então começou uma guerra civil. Os 10 príncipes com o sacerdote pegaram em armas e foram para lá. Que transgressão é essa que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor. Peor, vamos lembrar aqui, história de Balaque e Balaão, filho de Peor, né? De que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação? Ou seja, o seu pecado vai cair sobre nós. Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. Se está ruim aí, então vem para cá e fica pertinho do tabernáculo. Tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-nos um altar, além do altar de Jeová, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, guerra contra Jericó, transgressão no tocante ao anátema? Não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que naquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então aqui é o povo falando assim, escuta, vocês estão malucos? Manutenção da unidade. Como manter uma unidade de um povo que está juntinho durante 40 anos e agora cada um para um canto? E vem a notícia de que eles construíram um altar de grande aparência. E aí então a resposta é, responderam os filhos de Rubem, os filhos de Gade e minha tribo de Manassés,
e disseram: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos de seguir após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele oferecer oferta pacífica, lembrando que esses são os tipos de sacrifícios que tinham sido designados, nós já lemos isso lá de Levíticos, Números e Deuteronômio, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizermos por receio disso, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre vós e nós. Ó filhos de Rubem e filhos de Gade, não tendes parte do Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: preparemos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações, depois de nós, nos sejam testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com nossos holocaustos. Então ele continua aqui, dizendo bem claramente: nós estamos aqui para preservar a unidade. E eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje aqui. Preservar a unidade custa. Você precisa investir na unidade. Primeiro, você tem que tomar ações práticas para que as novas gerações não se esqueçam não só do que aconteceu, mas como aconteceu. Como Deus foi importante. Como Deus foi fundamental. Um povo que não tem memória está fadado a repetir a sua história. E a segunda coisa, não vá atrás de boatos. Porque a história parecia uma coisa, mas era absolutamente outra. Cuidado nessa velocidade de desembainhar a espada contra um irmão. Essa aqui é a primeira dificuldade de comunicação aqui, fake news, que surge em Israel. Muito bem, eles se acertam, eles estão todos em paz novamente, e Josué então, capítulo 23, faz um discurso. Esse primeiro discurso, ele chama os líderes, os príncipes, os chefes das tribos, e ele fala: olha, tudo isso aconteceu, vocês já estão na terra agora, eu já estou velho, entrado em dias, então, como que vocês vão agir entre as nações pagãs? Cuidado, o inimigo agora não está mais com a espada na mão. O inimigo agora está morando no meio da gente. Ele vai impor os seus usos e costumes. Ele vai impor a sua maneira de fazer dia a dia. Ele está na casa dele. Nós estamos criando a nossa identidade. Cuidado para não se tornar pagão como as nações pagãs que vocês estão em volta. Uma grande preocupação. Isso chama-se posicionamento. Então Josué falou: posicionem-se, cuidado, não entra nessa de se afastar do que está escrito no livro da lei, para que não entreis no meio dessas nações e os nomes dos deuses, dos seus deuses, comecem a ser feito menção. Nem fala o nome desses deuses, nem faça eles jurar, nem servir, nem se inclinar a eles, porque Deus foi forte com vocês. A força que nós temos é porque nós somos fiéis a Deus. Se a gente deixar de ser fiel a Deus, nós vamos voltar a ser gafanhotos, eles vão voltar a ser gigantes. Olha que palavra profética de Josué aqui. E no capítulo seguinte, no capítulo 24, ele junta todo o povo em Siquém, primeiro falou com os líderes, né, em 23, agora todo o povo em 24, e ele fala basicamente o seguinte: vocês vão escolher, vossos pais serviram a outros deuses no Egito e no deserto. Então ele está lembrando de toda aquela cultura politeísta, de toda aquela estrutura de povos, de nação, de reis, de governos que eles tinham no Egito. Vossos pais serviram aos deuses do Egito. Vocês estão habitando aqui no meio dos Moabitas com os deuses da terra. Então escolha, você quer voltar para os deuses de antigamente, como aquele povo lá em Cades Barnea, vamos voltar para o Egito? Você quer se misturar ao povo da terra? Você quer se tornar como eles? Ou vocês querem continuar servindo ao Deus Jeová, ao Deus que nos tirou do Egito? E aqui é o famoso versículo, no capítulo 24, 15, em que ele fala assim:
se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você pode servir ao Deus antigo, o Deus de agora, mas eu vou servir a Jeová. E essa é uma chamada de posicionamento, porque tem sempre uma memória de alguma coisa legal lá do passado, que volta agora como um esoterismo. As pessoas, hoje o Egito está na moda. Deus egípcio, Deus hindu, está na moda. As pessoas se vestindo como se fossem monges, buscando espiritualidade com isso. Está na moda voltar para trás. Está na moda entrar nos deuses da terra do dia de hoje. Agora, a pergunta de Josué continua aqui. E aí, a quem você vai servir? Eu e a minha casa, e o posicionamento é familiar, nós vamos servir ao Deus invisível. Nós vamos servir ao Deus que deixou a sua palavra. Nós vamos servir a Jeová. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, gastei um tempinho porque esse ponto aqui de Josué 24 é muito importante. Ele fala isso com 110 anos de idade e ele morre. Ele passa para frente. E aquela celebração, então, acontece. E Josué e Eleazar, que era o filho de Arão, morrem.